início de tudo, como tema de hoje, subindo a Betel, o início de tudo. Às vezes você quer uma mudança de vida, mas para que você possa ter uma mudança de vida, Jesus ele diz lá em Apocalipse: lembra-te da onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas, mas elas não conseguem voltar à prática das primeiras obras. Elas abandonaram o seu estado original para viver suas próprias vontades. Assim os anjos fizeram. A Bíblia diz que houve gigante na terra. Esse gigante eram seres malignos, porque foram procriados por seres humanos e por espíritos, anjos caídos, e gerou uma quebra no DNA original que foi corrompido. Por isso que Deus precisou reiniciar a humanidade novamente. E esses espíritos malignos têm tentado corromper você, a mim, querendo colocar dentro de nós um DNA que não é de Deus. Qual DNA, pastor? A mesma origem da desobediência, da rebeldia, e nisso vai implantando dentro de cada um a vontade dele, o querer dele. A Bíblia diz que foi necessário haver uma destruição para poder manter a linhagem real, a linhagem pura. É por isso que você precisa ter uma mente pura, um coração puro, para que você possa pertencer a essa linhagem. Nós estávamos pregando um dia desse aí que vão vir pessoas que não pertencem o povo de Deus, mas eles vão tomar posição no lugar da gente, porque a gente não quer subir a Betel, não quer voltar ao início. O que é subir a Betel? Um dia você fez uma promessa, um dia você fez um voto com Deus, e Deus espera até hoje a resposta do seu voto. Qual voto, pastor? Você prometeu a Deus que o buscaria, que o serviria, mas isso não tem acontecido. Você tem estado à igreja, você tem ido à igreja, mas não tem voltado ao início. Se você não dá uma parada na sua vida e refletir, você vai ficar andando que nem maluco. Só que a Bíblia diz que os loucos acharão o caminho. Você tem achado este caminho? Será que você tem achado este caminho, meu amigo e minha amiga?
de Deus, muitas pessoas, elas têm andado errante. Elas têm andado sem direção. Eu estava vendo agora, eu deveria até ter salvado esse vídeo. A janela, ela tinha duas bandas, uma banda do lado de cá e outra banda do lado de cá. O passarinho entrou pela janela e ele tentou sair, mas ele tentou sair pela banda que estava o vidro fechado. E ele insistiu. Era só ele dar a volta e sair pela parte que estava aberta. Mas por falta de direção, ele ficou preso. Às vezes você está preso dentro de um passado. Às vezes você está preso dentro de um pensamento. Às vezes você está preso dentro de um desejo. E o único que pode libertar você não é Jesus. É você mesmo. Porque Jesus, ele já fez. Mas basta você fazer a sua parte. Olha só o que nós precisamos mudar para poder Deus nos transformar. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Hoje eu me alegro porque nós temos mais uma tia, né? Foi batizada nas águas de forma provisória e isso me alegra. Daqui a pouco vou consagrá-la, a tia do 3 em 1, e ela vai estar auxiliando a pastora Rose em uma reunião especial e nós vamos arrebentar em nome de Jesus. Abre sua Bíblia aí. Você vai entender o porquê. Não tem aquela criança que vive por quê? Por quê? Você vai entender. Por quê? Você vai entender por que a sua vida ela não dá prazer para você. Ela não dá resultado para você. Olha o que está escrito aí. Deixa que eu leio. Estou aqui lendo a minha Bíblia das crianças que eu ganhei da pastora Rose. Eu gosto muito dessa Bíblia. É uma Bíblia de estudo. Deus me revelou essa palavra aqui. E eu vou mostrar para você o que Deus quer de você nesta noite. Vou mostrar para você o que Deus quer de nós. Em nome de Jesus. Está escrito assim lá no site. Jacó vive um momento decisivo. Deus o chama para voltar a Betel, o lugar onde havia feito uma promessa, antes de experimentar uma nova bênção. Ele precisava colocar sua casa em ordem. Esse texto nos ensina que Deus deseja um povo separado, obediente, comprometido com sua presença.
Olha o que diz. Deus disse a Jacó. Como Jacó não está aqui, é você. Deus está falando para você. Apronta-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Isso é você. Você tem fugido dos seus problemas, mas ele tem alcançado. Você tem fugido dos seus desejos, mas ele tem te sufocado. Precisamos ter um altar. Esse altar não é você fazer um altar na sua casa. Esse altar não é você fazer um altar no seu quintal. O altar que Deus está falando para mim e para você aqui é o seu coração. Deus, Ele quer que você prepare um altar no seu coração para Ele. Talvez você tenha feito do seu coração o altar para muitas coisas. Para o marido, para os filhos, para os desejos, para tudo. Mas não para Ele. É o que Deus estava reclamando com Jacó. Deus estava reclamando um direito. E diz assim, ó. Então, 2. Qual versículo, pastor? 2. Não, mas o senhor não falou. 35. Ah, tá. Só o João e a mãe que sabem. E a Rose. Esqueci, perdão. Gênesis 35. No versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estranhos que vocês têm. Que imagem é essa? Será que você tem alguma imagem lá na sua casa? Você tem alguma estátua na sua casa? A imagem que Deus está falando é esses pensamentos aí. É aqui, ó. É a imagem. A imagem do ódio, da raiva, do rancor. A imagem de que não vai conseguir. A imagem de que ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Deus está pedindo para você tirar isso daqui, ó. A imagem da confusão na sua cabeça. A imagem dos desejos na sua cabeça. Você sabe por causa de que a gente tem tempo para ter imagens na nossa mente? Porque não está fazendo nada. Se tivesse fazendo alguma coisa, não teria o quê? Imagens. Imagens pornográficas, imagens de desejar coisas erradas. Por que está tendo as imagens na sua cabeça? Porque você não está fazendo nada. Você não quer voltar a Betel. Betel é lugar de quê? Sacrifício. Betel é lugar de apresentar a Deus sacrifício. Betel é recomeço. Betel é deserto. Betel é fugir. Você foge de fazer as coisas para Deus,
mas muitas das vezes não fogem da mentira, do engano, do erro e do seu próprio eu, sua própria vontade. Então nós temos que destruir as imagens dos deuses estranhos. A Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, santo é separado e agradável. Você tem sido agradável a Deus? Você tem sido agradável a Deus? Você sabe se você tem sido. Quando nós somos agradável a Deus, Deus ele nos alegra. Deus ele nos recompensa com a paz. Deus ele nos recompensa com a alegria, a satisfação. Você vê, uma coisa tão simples hoje aconteceu. Ninguém sabia que ia acontecer nada disto. Uma visita se transformou em um momento glorioso. Aleluia. Uma alma se rendeu por completo a Jesus. Glória a Deus. Quando a água não foi a água de um rio, uma água simples em um copo caiu sobre a cabeça desta alma. Ela disse: saiu de mim algo, eu fiquei livre. Livre. Será que você está livre, meu amigo? Ou você ainda, mesmo depois de batizado, ainda está aprisionado a um eu, a um ego, a um algo que você não sabe como tirar isso de você? Olha o que diz mais aqui. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estranhos que você tem. Purifica-se e veste roupas limpas. Você sabe o que é vestir roupas limpas? A Bíblia diz que lá em Isaías que nós temos que colocar nossas roupagens formosas. A nossa roupagem formosa não é a nossa camisa de linho, não é a nossa calça de seda, é a nossa roupa de combate, é a nossa roupa de servir a Deus. Se você soubesse o quão importante é a sua roupagem de servir a Deus, o colete que você coloca, a camisa que você coloca para servir a Deus. E muitas das vezes, muitas pessoas elas não veem isso como santo. Então Deus diz aqui para a gente colocar roupas limpas. 3. Apronta-se que nós vamos para Betel. Você tem certeza que você tem disposição para ir a Betel? Quando nós voltamos para Betel, pastora Rose, o Espírito Santo lembra a gente de tudo. Tudo que um dia a gente prometeu, falou,
e não cumpriu. Betel é o início de tudo. Tudo. Será que nós temos É o início do amor, pastor. voltado ao início? Será que nós temos voltado a este início? Será que quando você vai à igreja, você vem à igreja com alegria? Ou você vem para a casa de Deus endurecido, com ódio, obrigado? Olha, eu tenho um prazer tão grande de servir meu Senhor e sirvo Ele sem troca de nada. Eu não recebo nada para fazer o que eu faço aqui. Eu não recebo nada. Eu não tenho salário, eu não tenho recompensa, eu só tenho uma coisa: o galardão que me aguarda. Aleluia, Deus. Existe uma recompensa espiritual que se chama galardão pelo trabalho prestado. Será que você tem disposição de esperar essa recompensa? Fora essa recompensa, a alegria que Ele me proporciona, o prazer que Ele me proporciona, a paz que Ele me proporciona. À medida que eu me lanço, à medida que eu me entrego, eu não tenho tempo para ter imagem nenhuma errada na minha cabeça. Eu não tenho tempo nenhum de ter desejo nenhum errado na minha cabeça. Eu não tenho tempo nenhum para poder ficar ouvindo as picuinhas que dizem por aí afora. Ah, falaram mal de tu, graças a Deus. Ah, estão te caluniando, graças a Deus. Nunca tirei satisfação e nunca tirarei. A Bíblia fala aqui sobre isso, ó. Versículo 3. Apronta-se e volta. Apronta-se que nós vamos voltar a Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Aleluia. Amém? Amém. No 4, eles entregaram as imagens dos deuses estranhos que tinham e os brincos, argola, que ó, guardar seus ouvidos. Pastora Rose, quer vencer? Guarda os ouvidos. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não tenho tempo para mimimi. Você quer andar bem com Deus? Guarda os teus ouvidos. Guarda seus pensamentos. Faça com que o seu altar ele seja um altar de verdade, não uma farsa. Tem tanta gente que cria um altar ficcioso, um altar fake. Tem tanta gente, meu amigo. Servir a Deus é algo tão sublime, tão divino, que os monstros que se dizem demônio, eles querem essa adoração. Eles fazem tudo para que você, para que eu dê essa adoração para eles. E se você tem voltado ao início,
você tem dado esta adoração para o Espírito Santo. E diz mais assim, ó. E os brincos que usam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo de uma árvore sagrada que fica perto de Sique. 5. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores da cidade vizinha ficaram com um medo terrível. E por isso eles não perseguiram Jacó. Você está vendo por causa de que esses pensamentos têm perseguido você? Esses desejos têm perseguido você? É porque você ainda não tomou uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa viver uma vida direito. Você precisa viver uma vida correta. Você precisa viver uma vida, meu amigo e minha amiga, na verdade. A verdade é o único caminho que Deus criou para mim, para você ter uma vida bem-sucedida. E a verdade, ela é nada menos do que a palavra. Se você pautar a sua vida nos escritos sagrados, você vai gozar de uma vida feliz, uma vida tranquila. Você sabia que tem pessoas, pastora Rosa, que ela não tem paz, ela tem medo de perder, ela tem medo de ficar só, ela tem medo de ser traída, de ser abandonada. Por quê? Por que ela tem medo? Porque ela não voltou ao início. É no início que você vai encontrar o resultado. É no início que a luz de Deus vai brilhar nos seus pensamentos. Amém? Amém. Aí diz mais assim, ó. Não, estou indo, agora eu vou para outro lugar. Lá no 13. Lá no 13. Diz assim: quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e o colocou como pilar no lugar aonde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramou vinho e azeite em cima e pôs naquele lugar o nome de Betel. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo nos usou. Palma para Jesus.